Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, meus amigos. É sempre um prazer estar com vocês. Para iniciarmos, vamos ler uma página do Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. É a página número 77, e que diz assim: Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhes recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreendemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, quando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Após essa leitura, então, meus irmãos, vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu normalmente fecho os olhos, porque me sinto bem fechando os olhos na hora da prece. Me tira dos movimentos exteriores, né?
Fiquem à vontade. Mestre Jesus, companheiro querido de todos os momentos. Mais uma vez, Jesus amado, queremos te agradecer pela vida, por mais um dia, por estarmos juntos estudando a sua doutrina de amor. Que possamos, Mestre querido, nessa nossa tão preciosa encarnação, trabalharmos intimamente a nós mesmos, melhorando as nossas qualidades, que todos a temos, e diminuindo os nossos defeitos, aperfeiçoando-nos um pouco mais. Sabemos, Mestre querido, nossa grande missão neste mundo é o conhecimento de nós mesmos. Que à medida que nós nos conhecermos melhor, saberemos melhor como tratar o nosso semelhante. Tu dissestes, Mestre, que seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. E é esta a nossa missão hoje. Que a sua presença amiga fortaleça-nos, Jesus, para o trabalho a realizar. E que a presença dos nossos amigos espirituais possa estar junto de nós, nos orientando e nos direcionando para o caminho certo. Em teu nome, Mestre, agradecidos pela tua presença, que dizemos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, nós vamos hoje falar de um tema que é muito importante para todos nós. Você sabe orar? Tinha um amigo nosso que dizia que quando não sabemos orar, a nossa prece bate no teto e volta. Porque se for só decoreba, se for só repetição de palavras, a nossa prece não sobe, não vai até onde nós queremos direcioná-la. Para entender melhor, nós vamos ver uma parábola de Jesus em que ele diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Vamos primeiro conhecer esses 2 personagens. O fariseu, entre as seitas judaicas, que eram muitas, o fariseu era aquele que seguia rigorosamente os ensinamentos de Moisés, que cumpria todos os rituais, que estava sempre no templo, que sabia tudo, conhecia tudo. E o publicano era como que se fosse amaldiçoado por toda a sua comunidade. Quando os romanos, a essa época, os romanos dominavam o território da Palestina. Quando os romanos chegavam ao povo dominado, eles permitiam que eles continuassem com o mesmo ritual, as mesmas cerimônias, porém, eles tinham o cargo de cobrador de imposto. E eles vendiam esse cargo. Então, só mesmo quem era rico
podia comprar o cargo de cobrador de imposto. E ao comprar esse cargo, ele comprava também a maldição de não ser querido pelos seus semelhantes, porque o trabalho dele era cobrar os impostos e entregar o dinheiro aos romanos. Então, ele era chamado pelos seus amigos, pelos seus conterrâneos, por aqueles que conviviam com ele, que passavam a não conviver mais, por ele ser um homem de má vida. Então, ele era um cobrador de impostos. Nós vemos, então, que a cobrança de impostos que hoje nós pagamos é anterior à vinda do Cristo, está lá atrás, seus primórdios. E o publicano era, então, mal visto pelos seus amigos, pelos seus familiares, por todos aqueles que conviviam com ele, e, por outro lado, os romanos os humilhavam, porque ele cobrava impostos dos seus para entregar ao romano, que era o que estava dominando na época. Então, nós vemos nas palavras do fariseu, quando ele diz que eu te rendo graça, meu Deus, porque eu não sou como os outros homens, eu não sou ladrão, injusto, e nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que possuo. Então, nós vemos aí, quando Jesus fala que aquele que se eleva será rebaixado, ele está se colocando numa posição superior ao outro e ainda dizendo daquilo que ele fazia bem e que ele não fazia aquilo de mal que o outro supostamente fazia. Então, nós vemos aí muito orgulho, muita vaidade, e quando Jesus diz aquele que se eleva será rebaixado, né? E aquele outro que está no fundo do poço, porque ele não tem amigos. A riqueza dele tende a aumentar muito, mas, por outro lado, ele sofre essa maldição de não poder ter amigos. Ele só tinha como amigos outros publicanos. Então, nós vemos aí nessa parábola que Jesus define as qualidades que a prece deve ter. A prece deve ter poucas palavras, não há necessidade de muitas palavras. A prece deve ser simples. Acima de tudo, tem que partir do coração, do sentimento. Então, quando eu vou orar, eu tenho que me lembrar daquela passagem que diz que quando nós estamos orando, é como se uma varinha subisse ao encontro ao objetivo da nossa oração. Então, que essa varinha possa subir bem alto e não ficar no teto, como nós dizíamos no princípio. Então, é preciso que eu coloque sentimento na prece, que é preciso que eu tenha sensibilidade. A prece é, acima de tudo, uma conversa nossa com o nosso Pai. Deus é nosso Pai. Então, nós não precisamos dizer palavras empoladas, palavras bonitas, nós precisamos dizer o que está no coração. E a prece, ela sempre será ouvida, mesmo quando nós oramos, por exemplo, o meu pai desencarnou, eu vou orar, pedir a meu pai que me olhe. Como será que está meu pai? Como será que ele está no plano espiritual? Nós não sabemos, mas a nossa prece irá para alguém que irá auxiliar, que irá nos ajudar. Então, um conselho nosso seria sempre que deixássemos os nossos queridos, que rezássemos por eles, que pedíssemos a Deus para que eles estivessem bem, mas não que eles viessem nos ajudar.
que quando eles puderem, eles estarão do nosso lado, nos auxiliando. Mas vamos preservá-los, vamos orar, mandar carinho, amor, e que os nossos amigos espirituais possam auxiliá-los onde quer que eles estejam. O André Luiz chama isso de prece refratária. Você orar por alguém que não está em condições de te dar ajuda naquele momento. Então, é muito importante saber que toda prece será ouvida, contanto que coloquemos sentimento nela. Nós nos lembramos, falando em André Luiz, que ele desencarnou, teve uma vida de bastante utilidade, foi um grande homem, como todos dizem, mas ele foi para uma região difícil, porque ele não tinha conhecimento da espiritualidade, que nós precisamos dessas duas asas, né? A intelecto e a moral. Então, precisamos do conhecimento e precisamos da moral. E André Luiz, nessa parte de conhecimento da espiritualidade, tudo indica que ele conhecia pouco. Então, ele vai para uma região não muito agradável. E a sua mãezinha, que estava com ele desde a hora da cirurgia e que tem amigos que estão prontos a auxiliá-lo, não podem se aproximar enquanto ele não der permissão através dos seus pensamentos. Isso também é muito importante nós sabermos. Não adianta eu querer a presença dos meus amigos se eu estou com os pensamentos desvairados, desarmonizados. É preciso que eu me harmonize para receber essa ajuda do plano espiritual. Então, na hora que ele lembrou da mãe, orou, a ajuda estava do lado dele. No mesmo instante, ele foi auxiliado. Então, nós vemos que o sentimento da prece, o sentimento que nós colocarmos na prece, é tudo. Nós precisamos orar com sentimento. E orar não significa apenas quando Jesus fala para que nós nos retiremos para o nosso quarto, não significa aquele quarto onde está a cama, o armário, mas que nos recolhamos interiormente para que busquemos o nosso interior e, voltado para o nosso interior, façamos a nossa prece. Não importa o lugar onde estejamos, não importa aquilo que estivermos fazendo. Muitas vezes nós estamos orando enquanto trabalhamos. Por exemplo, você está lavando louça. Não há necessidade do seu pensamento estar ali. Vou pegar o prato, vou passar sabão. Seu pensamento não precisa estar ali. Então, nesse momento, você pode orar. Você pode, meu Deus, nos ajude, a vida está complicada. Então, nesse momento, você põe o seu sentimento nas suas palavras. E é importante também que essas palavras venham do coração, sempre, sempre, sempre. Então, você pode orar cantando, orar trabalhando. Então, você pode orar em várias situações. Tem uma música que eu acho muito linda mesmo, e ela é uma música do Djavan. Olha, reparem na letra, chama Flor de Lis. Ela diz assim: valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de uma vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que errei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força para essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver feliz como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi o nosso amor parar na poeira.
morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Então, quando a gente sabe a origem dessa música, a esposa dele desencarnou no parto e a filha também. E para esse sentimento de perder, você veja que e o meu jardim da vida ressecou e morreu. E quando ele fala assim, e o destino não quis me ver feliz como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira, morto na beleza fria de Maria. Então nós vemos aí o sentimento desse rapaz, que ele colocou num sambinha. Essa música é um samba. E ele cantando o desencarne da esposa e a filha que desencarnou junto. A criança nasceu morta. Então, o meu jardim secou. Então, vocês vejam uma prece linda, feita cantando, cantada. E assim, nós podemos fazer a nossa prece cantando, sorrindo, brincando, conversando, estaremos voltados com o nosso sentimento para o bem, para o amor. E a prece nós podemos fazer uma prece de exaltação. Oh, meu Deus, como eu te amo. Uma prece de agradecimento, que nos momentos atuais são tão necessárias. Agradecermos a todo momento por tudo aquilo que recebemos. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossa vida? A resposta é muito mais do que pensais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, é pensar nesses amigos espirituais e agradecer. Às vezes, nós vamos fazer determinada coisa e não dá certo. É uma ajuda que recebemos. Não sei se vocês lembram de um livro do Luiz Sérgio, em que ele diz que a família estava tendo um piquenique no meio de um bosque e uma criança desapareceu. Uma criança ficou perdida. E ele, Luiz Sérgio, como espírito, ficou encarregado de intuir o pai na direção a tomar. Então ele vai dirigindo o pai no meio da floresta, até que o pai encontre a criança e fala: que boa ideia eu tive de vir por esse lado. Quantas vezes nós temos essa boa ideia, não é? Quantas vezes nós pensamos que estamos decidindo quando estamos sendo intuídos a tomar determinada posição. Então, é muito importante que nós saibamos que a todo momento nós estamos sendo auxiliados, mas que para isso é preciso que nos coloquemos na situação de querer ser auxiliado. Os nossos amigos se aproximam e os nossos pensamentos os aceitam ou os afastam. Então é muito importante termos a consciência daquilo que estamos fazendo. Então, nós falamos da prece sozinho. Quando você está sozinho, você buscar esse sentimento interior e colocar em relação a Deus, em relação à sua necessidade. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, seria bom conhecer, porque esse livro é excelente. É o livro número 2, é o segundo do André Luiz. Chama Os Mensageiros. E no livro Os Mensageiros, é tão interessante que André Luiz vai para um outro departamento no nosso lar,
conhece Vicente, tem outros amigos que ele conhece ali, e ele vai com o Vicente, que é tão necessitado quanto ele de aprendizado, eles estão em aprendizado. Ele e Vicente saem com Aniceto, que é o orientador, para um trabalho aqui na Terra, para vir auxiliar alguém aqui na Terra. Nessa vinda, eles param num posto de socorro no plano espiritual. E é tão bom a gente saber que existem postos de socorro, né, que podem nos auxiliar. Então, nesse posto de socorro, ele conhece quem dirige o posto, se chama Alfredo. E Alfredo está recebendo a visita da sua esposa Ismália. O amor do casal continua. Só que a Ismália está numa situação superior à do Alfredo. E ela tem permissão para, de quando em vez, visitar o Alfredo e ficar com ele uma temporada. E quando eles lá chegam, é isso que está acontecendo. A Ismália está visitando o Alfredo. Olha, eu aconselharia vocês a lerem essa história. Por que a Ismália cresceu e o Alfredo continuou mais baixo do que ela? Então, é muito interessante, essa história é interessantíssima. Mas hoje nós queremos falar da prece de Ismália. Eles são elevados ou orientados. O Alfredo vai nesse momento, porque não pode atrapalhar os trabalhos do posto, né? Então, eles vão nesse momento para um galpão muito grande, onde tem em torno, tipo uma enfermaria, onde tem em torno de 400 espíritos adormecidos. E o André Luiz fala que muitos desses adormecidos pareciam verdadeiras múmias, mas tinham o rosto, a face congestionada em sofrimento, e outros dormiam simplesmente. Então, todos os dias, naquele horário, o grupo desse posto de socorro ia até essa enfermaria. Cada um dos participantes do posto de socorro tinha responsabilidade com 5 pacientes e eles levavam alimentação para alguns, passe para outros, de acordo com a necessidade de cada um. E é muito interessante que, nesse momento, eles fazem uma prece. E aí, quem vai fazer a prece é a Ismália. E ela fala para o Aniceto: faça você a prece. Não, a vez é sua. E a Ismália vai fazer a prece. O que acontece durante a prece é maravilhoso. É uma coisa linda de se ver. Mas acontece uma coisa que é de ensinamento para todos nós. O Aniceto chama os seus 2 pupilos, digamos assim, o Vicente e o André, e diz a eles: quando nós estamos numa prece coletiva, nós devemos seguir palavra por palavra em pensamento daquele que está fazendo a prece. Olha que ensinamento para nós. Ensinamento para nós que participamos de reuniões mediúnicas, de palestras públicas. Então, numa reunião mediúnica, quando o dirigente chama alguém para fazer a prece, aquela prece é em conjunto. Para que ela seja em conjunto, é preciso que todos nós estejamos na sintonia, vibrando nas mesmas palavras da pessoa que está fazendo a prece. Então, se chamou a Dona Maria para fazer a prece, e eu digo assim: não gosto da prece dela, vou fazer a minha,
A sua vai ser um pauzinho separado que vai. Até onde? Não sei. Agora, a de todos juntos vai formar um feixe de varas que vai subir e vai alcançar o objetivo. Então, é importante que a nossa prece, nesse horário, nós sigamos a prece de quem está fazendo a prece, palavra por palavra. Nós estarmos juntos, formando aquele feixe de varas. Imagina numa reunião mediúnica, onde tem 8, 12, 14, até 20 pessoas, aquele fecho de varas forte que vai seguir ao seu objetivo. Se eu não estiver participando, numa reunião mediúnica é muito importante isso. Quem não ajuda, atrapalha. E se atrapalha, procure outra. Então, é bom que nos coloquemos na posição de ajudar. Se é para seguir a prece, se é. Não cabe numa reunião mediúnica criticar o colega. Ah, será que ela realmente recebeu mesmo? Será que isso é verdade? Então, não cabe. Se nós não estamos bem na reunião, a Casa Espírita oferece trabalhos variados para todos nós. Então, é bom que nós busquemos aquilo onde estejamos bem, onde possamos ajudar sem atrapalhar. Numa palestra pública, se o São José é chamado para fazer a prece, ai, a prece dele é tão chata, nossa, vou fazer a minha. É a mesma coisa. A sua será uma varinha isolada do conjunto. Então, imagina numa reunião pública que tem tantas pessoas, como é importante que as preces formem aquele fecho de varas forte para alcançar. Por outro lado, se você é o encarregado para fazer a prece, tenha a certeza de uma coisa: a prece não precisa de muitas palavras, a prece não deve ser longa, porque quando eu faço uma prece muito longa, o que acontece? Eu estou junto com a da maioria. Nós não temos condições de ficar 5, 10 minutos em sintonia, mantendo a sintonia na prece. Em geral, a prece deve ter no máximo 2 minutos. É o que nós conseguimos manter o nosso pensamento. Então, veja bem, à medida que a gente vai crescendo, que vai melhorando, a gente pode manter o pensamento mais tempo na sintonia, mas no nosso estágio atual, nós precisamos manter a sintonia de pouco tempo, porque é o que nós conseguimos realizar hoje. Agora, se a pessoa faz uma prece muito longa, se começa a se alongar naquela prece. Vocês conhecem aquela história? Eu vou contar para vocês. Aquela história do orador que foi pedido a ele para fazer a prece final, e ele começou a fazer a prece, foi, foi, foi. Quando ele abriu os olhos, só estava no salão ele e mais uma pessoa. E ele foi e disse para essa pessoa: oh, meu irmão, estamos aqui eu, você e os nossos irmãos superiores. Aí o outro falou para ele assim: não, os espíritos superiores têm tempo. O horário da nossa reunião de acabar é 9 horas, eles já foram embora. Agora, eu estou aqui porque eu tenho que fechar o salão. Então, veja, essa prece que nós chamamos de prece espada, que é longa, fina e chata, não deve ser usada. Nós precisamos orar quando nós colocamos o sentimento, o coração, em poucas palavras. Tem aquela história que também muita gente conhece, daquele morador de rua que entrava na igreja e dizia para o crucifixo: Jesus, Bené está aqui.
Pronto, era a prece dele. Quando eu digo Jesus, eu estou aqui, eu estou me colocando à disposição de Jesus. Eu quero ajudar, eu quero auxiliar. Eu não preciso dizer isso com muitas palavras. Então, meus irmãos, a nossa prece, acima de tudo, deve ser do coração. É aquilo que está no nosso coração. Mesmo quando nós formos falar o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, vamos meditar em cada palavra que estamos falando. Vamos pensar em cada momento que estamos falando aquela prece. Não é simplesmente decorada. A prece decorada, como dizia o meu amigo, bate no teto e volta. Ela não alcança o objetivo que nós queremos alcançar. Então é muito importante que nós saibamos orar. Saber orar não quer dizer palavras lindas, maravilhosas, não quer dizer prece longa. Só resumindo, a nossa prece é o que vai do coração, é o nosso sentimento. E ela pode ser um pedido, ela pode ser um agradecimento e pode ser um louvor. Possamos utilizar tudo isso. Jesus, quando nos ensinou, quando chamou esse alerta sobre o publicano e o fariseu, foi para nos mostrar que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. E esse humilha que Jesus fala não é o fato de você, eu não presto, eu não faço nada. Não, não é isso. É você saber a sua posição, saber como você deve agir e agir de acordo com o coração, como sempre falamos. Bom, esse era o tema que tinha que trazer para vocês. Vamos orar, orar muito. E nós sempre recomendamos assim, ao deitar, a prece noturna. Fazer aquela prece. Eu quando deito começo a fazer a prece já durmo. Bom, mas dormiu rezando, olha que maravilha. Muito bom. Então, fazer aquela prece noturna, uma limpeza do nosso dia a dia, da nossa mente. Então, se você tem o hábito de ver televisão até tarde, para poder tirar aquilo tudo que você viu na televisão, vamos fazer a prece. Ela higieniza a nossa mente. E ao levantar de manhã, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por mais esta oportunidade. Então, a prece será nossa companheira. E se nós a fizermos nossa companheira, nós teremos uma companhia permanente dos nossos amigos espirituais. Saber rezar não é saber falar palavras bonitas, palavras empoladas, não é aumentar o tamanho da prece. Eu gostaria de fixar isso para nós e fixar o ensinamento de Aniceto. Quando estamos sozinhos, tomar cuidado com nossas palavras. E quando estamos em conjunto, saber seguir a prece do momento daquele que está fazendo e segui-la com o coração, com o sentimento. Que Jesus nos auxilie sempre. E Ele está sempre pronto a nos auxiliar. Basta que nós queiramos esse auxílio. É preciso nós buscarmos o auxílio para nós. Então vamos fazer a nossa prece agora, encerrando a nossa palestra. Muita paz a todos vocês, que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Mestre Jesus, companheiro querido de todos os momentos. Mais uma vez nós o buscamos, Mestre amado,
desta vez para agradecer essa oportunidade que tivemos de buscarmos em Suas palavras os ensinamentos para todos nós. Que possamos sempre nos lembrar, Jesus, que os seus discípulos seriam muito amados e que seriam reconhecidos por muitos se amarem. Somos seus discípulos, queremos ser, Jesus amado. Queremos voltar àquelas paragens da Galileia e lembrarmos de Ti a todo momento. Que a Sua presença amiga, a presença dos nossos mentores, possam junto de nós nos acompanhar em todos os momentos. E que nós mesmos, Jesus, possamos estar presentes sempre, sabedores daquilo que estamos fazendo, conhecendo os nossos sentimentos e buscando nos conhecer melhor no nosso dia a dia, para nossa melhor crescimento, para caminharmos seguindo os seus passos. Graças a Deus.